Olá, tudo bem? Nós continuamos hoje com o nosso estudo, o grupo de estudos Descobrindo a Palavra do Pão Diário, e estamos fazendo a jornada por Efésios. Eu sou o professor Adolfo, sou editor do Pão Diário, estou aqui para conversar mais um dia com vocês. Agora nós vamos falar um pouco sobre Efésios 1:3. Veja que a carta, claro, não começa no versículo 3, ela começa no versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 é uma breve saudação. E a partir do versículo 3, Paulo começa uma longa oração. Bem, antes de entrar nessa oração, eu queria chamar a atenção para vocês em um ponto muito importante da carta de Efésios. Nós vimos um pouco do panorama, e aqui é o seguinte: o pano de fundo que nós temos em Efésios é uma batalha espiritual. Que batalha espiritual é essa, Adolfo? Bem, nós tínhamos naquela época a propaganda de Roma, que poderia ser traduzida pelo poderio de um reino de principados e potestades desse mundo, contra os que estavam em Cristo. Veja que em Efésios, em Cristo é muito importante, é chave para entender o que é estar em Cristo. E nós vamos continuar aqui trabalhando isso. Você já leu um pouquinho para entender o que é estar em Cristo? Vamos lá. E não só por estar em Cristo, eles adoravam o Criador do universo, Pai deles, que graciosamente os incluiu em sua família. Aqui nós temos a oração, você pode acompanhar aí no seu texto: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Várias questões aqui. Aliás, nesse estudo eu vou deixar algumas questões ali para vocês pensarem. Tem algumas palavras interessantes aqui. Já já eu chego nessas palavras, mas queria fazer um comentário de John Stott, muito interessante, que ele diz o seguinte: Efésios é o evangelho da igreja. Expõe o propósito eterno de Deus em criar, através de Jesus Cristo, uma nova sociedade, que se destaca num brilhante relevo contra o pano de fundo sombrio do velho mundo. A nova sociedade de Deus é, pois, caracterizada pela vida, prestem atenção nessas palavras, em lugar da morte, pela união e pela reconciliação, em lugar da divisão e da alienação, pelos padrões sadios de justiça, em lugar da corrupção e da iniquidade, pelo amor e pela paz, em lugar do ódio e da contenda, e pelo conflito sem trégua com o mal, em lugar de uma convivência pacífica com ele. Não sei se vocês observaram, mas a única palavra assim que talvez seja mais forte aqui é conflito sem trégua. Mas é um conflito sem trégua que justamente traduz aquilo que eu falei agora há pouco, a questão da batalha espiritual. Então, Paulo está entrando nesse aspecto espiritual, mostrar para os cristãos o seguinte: existe um mundo lá fora, eles estão estão montando todo um cenário contra os cristãos, mas vocês são filhos de Deus, filhos do Altíssimo. E não só isso, Deus escolheu vocês vocês foram escolhidos por Cristo e vocês estão em Cristo. Então, essa é a grande mensagem que nós temos nesse primeiro momento. Todo louvor seja a Deus. E aqui quero destacar, diz o seguinte, na versão Almeida revisada e atualizada, essa que nós estamos usando é a nova versão transformadora. Mas na Almeida revisada e atualizada diz assim: encontramos bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixei uma pergunta para vocês. O que é esse bendito? Todo louvor seja a Deus ou bendito? O que quer dizer bendito? Procure bendito no grego. Uma segunda pergunta: o que é viver em Cristo? Ele fala aqui, que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. E a terceira questão é nos domínios celestiais. O que significa para você domínios celestiais? Bem, eu quero relembrá-los que
nós teremos o nosso encontro dia 30 de julho pelo Zoom. Você já está fazendo as suas anotações para nós conversarmos? Tem lido os textos? Aconselho que você leia, anote, verifique, dê uma olhadinha lá no original de Solomon também e nos encontraremos no nosso próximo encontro semana que vem. Muito obrigado.